No vídeo de hoje eu vou falar sobre eleições na Holanda. Há relativamente pouco tempo atrás, acho que um pouco mais de um ano, eu fiz um vídeo sobre eleições na Holanda e aqui estou eu de novo falando do que? Eleições na Holanda. É um assunto estranho? Não. Talvez para a gente que vem de uma república, de um sistema republicano, seja um assunto estranho, mas para um sistema mais parlamentarista, que acho que é o caso aqui da Holanda, na verdade é um processo que aconteceu e acho que é bom dar uma recapitulada para vocês entenderem esse rolê todo, porque não é muito comum para gente que vem de um sistema de governo diferente. No final de 2021 teve uma história envolvendo benefícios a refugiados que levou a pedido de demissão do primeiro-ministro Mark Rutte e com isso ele passou a ser o ministro demissionário, porque aqui na Holanda não tem um vice, no sistema de governo daqui não tem um vice que vá substituir ele no caso dele renunciar. O que diz a regra aqui da Holanda? Que a partir do momento que um ministro, o primeiro-ministro, no caso o premier, renuncia, ele passa a ser um ministro demissionário, ele passa a ter um poder um pouco mais limitado e novas eleições precisam ser convocadas num prazo de 3 meses para definir quem será o novo ministro e seu gabinete, que são os outros ministros da economia, da justiça, da defesa, essas coisas todas. Isso aconteceu no final de 2021, não lembro exatamente, novembro, dezembro, ali nesse interim, e naquele momento já estava previsto para acontecer a eleição em 2022, que era o processo normal de eleição que acontece, se não me engano, a cada 4 anos, que é o que acontece aqui, que seria em março de 2022. Então, essa eleição, independente do pedido de demissão dele naquele momento, já estava prevista para acontecer, então eles simplesmente deixaram o trem seguir para fazer a eleição em 2022. Nessa eleição de 2022, o partido do Mark Rutte ainda conquistou o maior número de cadeiras na Câmara e com isso ele foi meio que reeleito. Então assim, é uma história meio louca. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico naquele momento tudo o que aconteceu e o que levou a toda essa história, mas nesse caso, no jeito que funciona aqui na Holanda não se vota numa pessoa para ser o primeiro-ministro, e sim num partido. O líder do partido é quem normalmente vai ser o primeiro-ministro do país e no caso, o Mark Rutte era o líder do partido do VVD, que é o partido que mais teve cadeiras na Câmara, então ele deixou de ser o ministro demissionário e passou a ser novamente apenas primeiro-ministro. Mas desde essa última eleição, o Mark Rutte já começou a dar sinais de que ele não estaria interessado em um novo mandato, que ele teria um mandato de mais 4 anos pelo menos, sendo que ele já está há mais de 10 anos no poder, consecutivamente, como primeiro-ministro. E ele começou a dar sinais de que não estaria interessado no novo mandato, começou a meio que cogitar quem poderia substituí-lo, até que realmente chegou nesse momento dele declarar que ele não seria mais, numa próxima eventual eleição, o primeiro-ministro da Holanda, porque ele queria deixar de ser o líder do partido e deixar de ser primeiro-ministro, que ele cumpriria o mandato dele até o fim, mas que uma próxima seria alguém novo. E aí o que aconteceu este ano? Este ano houve uma crise, vamos chamar assim, em relação a algumas regras que eles estavam discutindo no governo holandês em relação a refugiados e imigrantes na Holanda. Que essa é uma questão que, especialmente depois da guerra da Rússia, pela proximidade que a gente está da Ucrânia, a Holanda recebeu muitos refugiados, ucranianos, e essa é uma questão sempre muito difícil para qualquer país, porque por um lado, essas pessoas não estão saindo do país delas porque elas querem, porque elas resolveram embarcar numa aventura, elas estão fugindo de uma guerra, e com isso os países, no caso, nesse exemplo da Ucrânia, os países da Europa tentam fazer o máximo que eles podem para tentar acomodar essas pessoas e dar apoio, mas por outro lado tudo isso também tem um custo, tudo isso também impacta em outras decisões do próprio governo, financeiras inclusive, porque essas pessoas chegam aqui do nada, sem preparo, sem falar a língua, como eu disse, não é culpa delas, mas é o que acontece, e há uma dificuldade de por exemplo, colocar essas pessoas no mercado de trabalho,
de, né, arranjar moradia para essas pessoas. Moradia já é um problema grande na Holanda para quem está na Holanda sem ser refugiado. Imagina gente que vem assim do nada. Então é um grande problema a ser administrado, não é uma coisa simples, né? E o governo tem que olhar isso de uma maneira, de uma ótica mais não só humanitária, mas também financeira. Essa foi assim, uma das coisas que foi o estopim dessa crise, porque tinham algumas discussões lá no governo para mudar algumas regras, algumas leis em relação à imigração, e simplesmente não se conseguiu chegar a um acordo. E quando isso acontece, alguns partidos têm meio que o poder de, entre aspas, se eu entendi direito, meio que destituir o governo. Então, aí o que aconteceu esse ano? O Rutte renunciou e virou novamente o ministro demissionário. Então é o ministro demissionário e o gabinete demissionário, porque quando ele pede demissão, né, se demite, todo o gabinete dele, que são esses outros ministros, que cada um cuida de uma pasta, né, também viram demissionários, porque todos são nomeados por ele. Então estamos novamente, já há alguns meses, com um ministro e um gabinete demissionário na Holanda. E aí, dessa forma, como eu já tinha falado, né? Se da outra vez tinha que convocar a eleição, esse ano, essa vez também precisa convocar a eleição. Só que dessa vez a eleição deveria acontecer somente em 2026, alguma coisa do tipo. Mas como ele virou um ministro demissionário pela regra, e a regra é clara, tem que se convocar uma nova eleição, e foi convocada essa nova eleição que vai acontecer agora, dia 20 de novembro de 2023. Então, estou gravando esse vídeo no começo de novembro de 2023, e a eleição vai ocorrer daqui a menos de 20 dias. Nesse interim todo, entre a última eleição e esse momento em que ele se tornou ministro demissionário, como eu falei, ele já tinha até oficializado de que ele não queria concorrer uma próxima eleição para ser primeiro-ministro. Ele já tinha feito uma mobilização dentro do partido dele para escolher um novo líder do partido, para indicar alguém para ser um novo líder do partido, e essa pessoa muito provavelmente será próximo primeiro-ministro, né? Ou tem potencial para ser, porque depende da eleição, é claro, mas uma vez que o partido conquiste o maior número de cadeiras, essa pessoa que viria a ser o primeiro-ministro. E quem é essa pessoa? Que esse é um fato bastante interessante. Essa pessoa se chama Dylan, eu não vou arriscar falar o sobrenome dela, é uma mulher. Eu não vou arriscar falar o sobrenome dela. Ela era ministra da Economia e de Assuntos Econômicos no gabinete anterior, aquele que se demitiu no final de 2021. E nesse gabinete atual, ela era ministra da Justiça e da Defesa da Holanda. Nesse momento de guerra, tinha uma mulher comandando a defesa holandesa. E aí, dentro desse processo de escolher um novo líder, ela foi indicada como líder do partido. Então, caso o partido do Rutte conquiste mais cadeiras novamente, que é o esperado, teremos uma primeira-ministra mulher na Holanda. E mais, para além do fato dela ser mulher, a parte mais, na verdade, acho que até interessante, é que ela não é holandesa. A Dylan, ela é turca, e ela chegou na Holanda com 7 anos de idade, com a família fugindo num barco, né? Ela veio para a Holanda como refugiada, ficou aqui, né, todos esses anos. Ela tem 46, 47 anos, então ela já está aqui há mais de 40 anos, ela cresceu na Holanda, ela estudou na Holanda, se formou na Holanda, fez várias graduações. É uma mulher super, assim, pelo que eu estava lendo sobre ela, uma mulher super competente, né? Assumiu cargos importantes dentro do governo da Holanda, porque já tem cidadania há 350 anos, né? Já está aqui há 40 anos. Quanto tempo que ela já não faz que ela pegou cidadania? Então, no final, por mais que ela tenha nascido na Turquia, ela viveu muito mais na Holanda do que realmente na Turquia. Mas eu achei até, assim, um pouco irônico, né, dessa história toda, que o gabinete do Rutte cair por questões de imigração, refugiados e tudo mais, e a pessoa mais cotada para virar o próximo, na verdade a próxima primeira-ministra da Holanda, ser justamente uma pessoa que chegou aqui na condição de refugiada. É bastante irônico, né? E há uma grande chance dela ser realmente eleita, porque o VVD ainda está bem forte nas pesquisas eleitorais. Tem uma grande chance realmente de o VVD conquistar mais cadeiras e ter essa oportunidade de indicar o primeiro-ministro, e normalmente o líder do partido é quem vai ser o primeiro-ministro, no caso, primeira-ministra, né, uma premier. Mas tem muitas questões no ar, né? Então, uma das questões é o fato dela ser
teoricamente uma estrangeira, né? É cidadã holandesa já provavelmente há muitos anos, como eu falei, mas ela nasceu na Turquia e tem muita gente que está assim, que vota no VVD, mas que está meio reticente se vai votar ou não no VVD, porque vai colocar uma estrangeira no poder. Xenofobia? Vou deixar em aberto para vocês colocarem no comentário se vocês acham que isso é xenofobia ou não. Pensem no exemplo inverso. Se tivesse uma pessoa de outra nacionalidade que veio para o Brasil que foi para o Brasil muito cedo, entrou na política e se candidatasse para ser presidente e tivesse para ser eleito, você também acha certo ser uma pessoa que não nasceu no Brasil? Ou você acha que vale muito mais o tempo, os 40 anos que a pessoa passou no Brasil, vale como um cidadão brasileiro? Vou deixar essa pergunta em aberto para vocês no comentário. Outra questão que está no ar é que tem 2 partidos que são de esquerda, que é o GroenLinks, que seria como, mais ou menos como o Partido Verde no Brasil, não é exatamente, né? As comparações nunca são muito diretas, mas assim, acho que o que mais se aproxima do GroenLinks é o Partido Verde no Brasil, e um outro partido que eu agora não vou lembrar o nome, mas seria o PT, que é o Partido traduzindo, é o Partido dos Trabalhadores. Então seria um partido assim como o PT ou algum partido ali perto do que é o PT. Esses 2 partidos, eles se uniram para concorrer a essa eleição como um partido só, porque eles entendiam que sozinhos eles não tinham tanta força e que seria muito bom para eles se juntarem como um partido só e tentar angariar mais cadeiras. E como é uma coisa muito nova, muito recente, primeira eleição que eles vão concorrer juntos como um partido só, também está no ar o que vai acontecer, se essa união vai dar certo, se não vai dar certo, se vai angariar mais cadeiras ou não. Outra pergunta no ar é um partido novo que se chama BBB, não tem nada a ver com o Big Brother, que na verdade é um partido dos fazendeiros, que é um partido recém-criado, foi criado acho que menos de 2 anos, e nas eleições municipais, na verdade estaduais, aqui a gente não tem estado, a gente tem província, né? Mas nessa última eleição que teve, que não a eleição para primeiro-ministro, né? Mas sim as locais, as regionais, eles foram muito bem, conquistaram vários lugares. Então é um partido que é novo, é a primeira vez que vai concorrer nessa eleição grande, né, que é a eleição do país inteiro, nacional. Então ninguém sabe muito bem como que eles vão performar. Por ser um partido muito novo também, ninguém sabe muito bem se eles vão saber lidar com tudo isso, porque parece que estão também tendo alguns problemas nas regionais para administrar, porque é tudo muito novo, nem todo mundo ali dentro tem experiência. Mas a Holanda é um país que tem uma forte produção agrária, então é um partido que tem bastante apoio e, vendo pelas regionais, é um partido que teve bastante força. Então a gente também não sabe exatamente como é que esse partido vai desempenhar na eleição, e também é assim meio, embora tenha lá um cheiro nas pesquisas, como na Holanda também o voto não é obrigatório, tudo pode acontecer. Mas eu acho que a grande questão em aberto é realmente assim, vamos chamar de teste de popularidade da Dilma, porque embora ela seja, né, uma pessoa de confiança do Rutte, então o Rutte ainda tem muita popularidade na Holanda. É lógico que tem gente que não gosta, como qualquer lugar do mundo, qualquer político, qualquer pessoa, até celebridade, tem um monte de gente que ama, tem um monte de gente que odeia. Mas ainda assim, o Rutte tem uma grande popularidade, tem uma grande força ainda, a imagem dele dentro do país. E sendo a Dilma uma pessoa indicada por ele, uma pessoa que não só compôs o gabinete dele, mas que meio que foi indicada para ser líder do partido por ele, ela tem, por um lado, muita popularidade por causa disso e por causa de tudo que ela também fez, que ela desempenhou bons papéis, até onde eu pude pesquisar, mas tem esse outro lado da questão dela ser estrangeira, que tem muita gente na Holanda, né, muitas pessoas que são contra a imigração, que acham que tinha que parar tudo, que não devia ter imigrante mais, que devia barrar todo mundo. Então, até onde isso... Então, isso tem um impacto muito grande nos números que ela venha, né, que o partido, na verdade, venha desempenhar. Então, assim, é algo que eu estou curiosa para ver o que vai acontecer. Logo mais teremos a eleição e saberemos o que vai acontecer. Teremos uma primeira-ministra mulher e gringa, né, semigringa eu chamaria, né, porque se ela tem nacionalidade holandesa, ela é semigringa. Não dá para chamar de gringa, né, total. Mas isso são tudo cenas dos próximos capítulos. Vamos ver o que vai acontecer. Estou realmente
curiosa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se vocês ainda não se inscreveram. Por que está esperando tanto para se inscrever nesse canal, minha gente? E muito obrigada por me assistir.